ao canal Jornalismo e Muito Mais. Aqui você encontra a notícia importante, a informação que pode fazer a diferença, o serviço que pode facilitar o dia a dia. Ajudar você a ter acesso rápido a tudo isso é o objetivo da equipe de Jornalismo e Muito Mais. Para isso, usamos as mídias sociais: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. Se desejar participar contribuindo com informações e notícias, ou se quiser receber nossos informes como assinante participando do nosso grupo de WhatsApp, envie um e-mail para jornalismoemuitomais@gmail.com. No WhatsApp, as postagens são diárias e você poderá pedir mais informações para o autor do texto. No YouTube, nosso encontro será semanal e nesta fase em que estamos ajustando nosso serviço, as postagens serão entre sexta e segunda-feira. Por favor, para ser avisado quando um novo vídeo está disponível na rede, assine o nosso canal, ative as notificações, curta nossos vídeos. Queremos ouvir a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. Escreva para a gente. Se você é jornalista independente do país onde você está morando neste momento, mande o seu contato, o seu currículo para Jornalismo e Muito Mais. Agora, vamos aos destaques do programa de hoje. Nos Estados Unidos, escolas não estão liberando o visto de estudante para pessoas que entraram no país como turistas. Na Flórida, estrangeiros podem pagar para estudar na universidade ou no college o mesmo que os americanos. Na terceira reportagem da série sobre o que não podemos deixar de fazer quando mudamos do Brasil para outro país, a advogada Marta Borges fala de tributação de rendimentos. E duas estreias. Sérgio Munhoz mostra Park City, no estado americano de Utah, uma cidade que parece um sonho. Hilton Caldeira, especialista em economia, política e relações internacionais, comenta as oscilações do mercado financeiro. Aqui no Jornalismo e Muito Mais. Na terceira reportagem sobre cuidados que devemos ter quando mudamos para o exterior, você vai ficar sabendo se quem mudou do Brasil para outro país e tem rendimentos em solo brasileiro faz declaração de imposto de renda? Paga quais tributos? A advogada Marta Borges, da Loyal Consulting, explica que o não residente pode ser tributado no Brasil quando tem rendimentos recebidos de fontes brasileiras e que a legislação brasileira prevê uma alíquota e um código de retenção específicos para não residentes. Veja a explicação. Se você não usar a alíquota e nem o código, a Receita vai entender que você é residente e vai te pedir declaração de imposto de renda. E você sabe que o não residente não precisa mais entregar declaração de imposto de renda no Brasil. Então, essas medidas precisam ser totalmente cumpridas para que você possa estar regular com a legislação e a Receita entender que você é não residente fiscal. Então, por exemplo, se você tem um rendimento assalariado aqui no Brasil, esse rendimento ele deve ser retido a uma alíquota fixa de 25% e a um código de recolhimento 0473. Se você tem um aluguel aqui no Brasil, ele tem que ser retido a uma alíquota fixa de 15% e a um código de 9478. E assim por diante. Então, você tem que estar ciente que você pode ser tributado aqui no Brasil, mas deve ser feito com as alíquotas aplicáveis aos não residentes. A economia mundial teve uma semana agitada, com fortes oscilações no mercado financeiro. A revisão das projeções do FMI para Estados Unidos e Brasil e o desenvolvimento sustentável no foco do Prêmio Nobel. Veja mais detalhes com o especialista em economia, política e relações internacionais, Hilton Caldeira, que fala da cidade de Weston, na Flórida. Olá! Entre os principais destaques da semana na economia está o anúncio dos ganhadores do Prêmio Nobel.
Os economistas americanos William Nordhaus e Paul Romer venceram o Prêmio Nobel de Economia por estudos que unem inovação tecnológica e mudança climática para criar crescimento econômico sustentável. Os dois premiados desenvolveram métodos que abordam a combinação de crescimento sustentável a longo prazo da economia global com o bem-estar da população. O Nobel de Economia completou este ano o seu 50º aniversário. Em outro ponto de destaque na semana, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, revisou para baixo a estimativa de crescimento da economia mundial para o biênio de 2018-2019. A análise mais recente prevê alta de 3,7% para o biênio, a mesma taxa de 2017, porém mais modesta que o avanço de 3,9% que havia sido projetado pelo próprio FMI em abril passado. Segundo o fundo, a previsão anterior era excessivamente otimista. Com os possíveis impactos da guerra comercial e tarifária entre os Estados Unidos e a China, o FMI reduziu a previsão de crescimento aqui dos Estados Unidos em 2019 para 2,5%, ante 2,7% da projeção anterior. Para este ano, a previsão de crescimento da economia americana permanece inalterada, em 2,9%. Já a economia brasileira deve crescer menos em 2018 e no próximo ano, de acordo com a atualização do relatório de perspectiva econômica mundial do próprio FMI. A estimativa para a expansão do PIB ficou em 1,4% este ano, com redução de 0,4 ponto percentual. Entre outros fatores, a greve dos caminhoneiros contribuiu com a ligeira redução do ritmo da economia brasileira. No mercado financeiro internacional, a semana foi de turbulências também. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos sofreram com a desvalorização de vários ativos. Especificamente aqui nos Estados Unidos, os especialistas acreditam que o movimento seja apenas um ajuste, já que o mercado de ações acumula altas sucessivas por quase 2 anos, em um movimento iniciado em novembro de 2016, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Fique bem informado. Acesse o canal Jornalismo e Muito Mais pelo YouTube ou nas redes sociais. Entrar nos Estados Unidos como turista e querer continuar no país trocando visto para estudante está cada vez mais difícil e algumas escolas estão negando matrículas para mudança de status. Esse foi um dos assuntos discutidos durante os 3 primeiros dias de palestras do Focus Brasil, que aconteceu em Orlando, Flórida, onde especialistas abordaram também temas como a comunicação nas redes sociais, empreendedorismo, imigração e educação. Em uma das apresentações, o advogado de imigração Edward Bechara e o especialista em educação internacional Wesley Albuquerque falaram sobre o visto mais popular, principalmente entre os brasileiros, o F1, que é destinado às pessoas que querem fazer algum tipo de curso nos Estados Unidos. Só no ano passado, quase 400 mil vistos F1 foram liberados pelo governo e hoje estima-se que mais de 1 milhão de estrangeiros tenham permissão para estudar em escolas americanas. Durante o seminário, Wesley Albuquerque frisou que está cada vez mais difícil aprovar a mudança de visto de turismo para estudo. Escolas como Valencia College, em Orlando, que oferece também cursos de idiomas, não estão liberando para pessoas que entraram no país como turistas o formulário I-20, que é o documento onde a escola atesta que aceitará a matrícula do aluno. Qualquer pessoa pode solicitar o visto F1, desde que preencha requisitos básicos, como a aprovação de condições financeiras para se manter nos Estados Unidos durante o período em que durar o curso escolhido. O visto F1 dá direito à entrada nos Estados Unidos não só para o estudante, mas, em alguns casos, a toda a família. Segundo Wesley Albuquerque, uma família de 4 pessoas, por exemplo, deve comprovar que tem no banco pelo menos $40 mil para cada ano que pretende ficar no país. É importante saber também que os dependentes de uma pessoa que tem o visto F1 podem solicitar o visto F2 e, assim, estarem liberados para estudar em escolas públicas. Na Flórida, uma lei estadual beneficia ainda mais o estrangeiro que estuda por, no mínimo, 3 anos em uma escola pública.
A criança de 5 até 18 anos com visto F2 pode estudar nos Estados Unidos tranquilamente, sem problema nenhum com a imigração. Ele estudando 3 anos no high school aqui, ele indo para a faculdade, depois da high school, ele vai pagar como um state tuition. Isso quer dizer que ele vai pagar o mesmo preço de um estudante local americano. Então, se ele estudou 3 anos de high school, mínimo 3 anos a 4 anos, ele vai pagar como um estudante local na faculdade aqui. E ainda, segundo Wesley Albuquerque, esse benefício vale para os 4 anos da universidade ou para o college. No estado americano de Utah, Park City consegue ter muito mais turistas que habitantes fixos. É que com o fechamento das minas de metais preciosos, muita gente deixou a cidade, que para sobreviver se reinventou e se transformou na maior cidade resort do estado, com 2 grandes estações de esqui, Park City e Deer Valley, que em 2002 foi o palco das Olimpíadas de Inverno. Sérgio Munhoz. Park City, uma antiga cidade mineira, é hoje um grande shopping a céu aberto. É um lugar com muita sofisticação, com um comércio variado, e aqui você encontra de tudo que você encontra num shopping center do mais sofisticado que você possa ter. Uma das coisas interessantes também sobre Park City é que aqui acontece o Sundance Festival Film, que reúne os produtores de filmes independentes do mundo inteiro. Jornalismo e muito mais fica por aqui. E não se esqueça, para falar com a nossa redação ou pedir inscrição no nosso WhatsApp, é só mandar um e-mail, jornalismoemuitomais@gmail.com. Lembramos também que é possível obter mais informações sobre tudo o que falamos aqui no nosso blog, Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. E fique ligado no nosso canal, faça a sua inscrição, ative os alertas. Semana que vem, voltamos. Tchau!